Salve rapaziada, aqui é o Suri, começando mais um vídeo. E como vocês perceberam aí na semana passada, a bolsa deu uma queda violenta, caiu todos os ativos que eu tinha praticamente caiu e deu um prejuízo grande aí no meu ganho de capital. Mas aí a gente usa sempre a mesma estratégia, né? Que é comprar mais na baixa, então quando cai a gente compra mais. Só que eu passei por não vou dizer um momento, mas eu percebi uma verdade que eu tava fazendo que não era tão interessante. Eu sempre falei aqui nos vídeos que era comprar na baixa, comprar ativo descontado, oportunidade, só que nem sempre é oportunidade. Às vezes é oportunidade, mas você percebe que tem alguma coisa errada. Eu vou te explicar o que aconteceu comigo. Eu tinha um ativo que eu comprei a primeira vez, eu comprei ele a R$ 17, uma ação. E aí ele tava bem a ação, comprei umas 10 mais ou menos, então foi um valor grande. Aí eu comecei a aumentar a posição. Toda vez ele caía, eu comprava mais, aumentava a posição. Aí ele caía, eu comprava mais, ele caía, eu comprava mais. Aí ele chegou esses tempos, na última vez que eu comprei, que foi uns 5 dias atrás, ele tava 12,90. Eu comprei por 17. Então, você vê que a queda é muito grande. Só que como você não tá percebendo muito, você continua comprando. Eu quero abaixar meu PM, vai lá comprando. Quero abaixar meu preço médio, vou comprando, comprando, comprando. E aí toda vez que cai, você compra, cai, você compra. E aí você percebe uma diferença muito grande do valor que você pagou a primeira vez do valor atual. Mas estava caindo muito, estava muito negativo. E eu abaixando o PM e toda vez não chegava perto. Porque você sabe que quanto mais você compra, você abaixa o PM. Só que só funciona para você abaixar seu preço médio se o ativo se recupera. Se a ação só cai e não volta ao preço normal, ou nem valoriza mais, aí é jogar dinheiro fora. E eu fui fazendo isso. Fui comprando, 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 abaixando o PM. Tô baixando o PM. Eu paguei 17, agora meu PM tá 14, tá 13. Só que eu percebi que a ação não sobe. Ela continua caindo. E aí a ação que cai demais assim, tipo, ela sai de 17 para 12, ela deve ter alguma coisa errada. E aí você vai analisar e você percebe que ela não tem muito futuro. Às vezes a gestão tá muito ruim ou tá muito endividada. Essa ação tava muito endividada. Mas eu não tinha percebido. Eu tava comprando mais porque eu vi uma oportunidade de baixar o preço médio. Eu não tinha analisado bem a carteira. Então essa queda da bolsa foi bom para mim porque eu percebi que as minhas estratégias, algumas não estavam dando muito certo. Então, a questão de comprar na baixa eu não vou dizer que é uma ilusão, mas faz sentido se o ativo for bom. Se for um ativo que é muito volátil ou que é muito nunca sobe, nunca recupera, então não compensa, porque você vai comprar, 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 comprar e não vai voltar ao preço normal. E aí, como eu vi que o ativo não ia voltar ao normal, eu tive que vender e colocar o dinheiro em outro ativo que tem mais potencial. E aí, nessa venda, eu tive um prejuízo de R$ 85. Aí eu não acreditei que a ação ia recuperar, porque eu vi que o histórico era ruim, em 5 anos era prejuízo, e eu falei, não vou investir nisso aqui não. Aí, nessa hora, você tem que escolher, e aí o certo é você vender mesmo com prejuízo, porque não dá para ter valorização em todos os ativos. A não ser que você estudar bem, então tem ativo que eu não estudei tanto. Então é meio que você vende para colocar em um ativo de mais potencial. E isso é o certo. Só que você só vai descobrir isso quando a bolsa cai. Porque o ativo ele tá ali, vamos supor que o mercado está valorizando ele, então ele está acima do valor dele normal. E aí quando a bolsa cai, ele despenca. Se ele não consegue recuperar depois, você já vê que tem uma coisa errada. Aí você começa a estudar bem, você vai ver os fundamentos, tá meio estranho, tá muito endividado, ou às vezes o lucro em 5 anos tá ruim, ou tem pouca margem líquida. Então, os indicativos, eles contam uma história para você e você só analisa ele. Você não precisa saber 100% tudo, mas o básico você tem que saber. Então você vai aprendendo aos poucos, vai estudando. Eu não sei o que significa todos os indicadores, mas eu sei mais ou menos alguns. Então você olha bem, analisa o potencial de valorização, vê aquela valorização quando você entra no seu, sei lá, no investidor 10, tem a de 10 anos, 5 anos,
o retorno que deu em R$ 100. Aquilo lá também é um indicativo ótimo para você ver, que ele te dá um retorno a longo prazo. Então você vai saber se vale a pena investir naquele ativo, quanto que ele vai te dar de retorno naquele tempo. E aí você fala, mas não vira estudar o passado, tem que estudar o presente. Só que o presente não te diz nada, porque o investidor de verdade, ele investe pensando no futuro. Então ele compra um ativo pensando quanto aquele ativo vai valorizar. Só que ele usa o histórico do passado como referência. Então não tem como você comprar um ativo só no que ele está entregando em 30 dias ou em 6 meses. Não faz sentido. A não ser que ele for um ativo novo, aí você está arriscando. Você tem que olhar a valorização, o histórico de valorização. Porque se você não olhar, você vai comprar só porque você gosta. Ou só porque muita gente fala, mas aí você não entende. Esse ativo, eu comprei ele bem no começo, esse que eu vendi com prejuízo. Comprei bem no começo. Muita gente falava dele, que era bom, que era legal. Eu fui, comprei e fui deixando. Eu sabia que ele estava dando prejuízo. Desde quando eu comprei, ele nunca valorizou. Ele sempre deu prejuízo. E aí você olha, você já tem um histórico dele. Mesmo sem olhar o histórico antigo, você tem um histórico desde quando você comprou. Ah, faz 6 meses que eu comprei, nunca valorizou? Então já sei que o histórico é meio negativo. Nenhuma vez valorizou, nunca valorizou. Tipo assim, ele sempre teve abaixo do valor que eu comprei, então quer dizer que ele não vale. Porque se ele não se mostrou nem pra mim, imagina daqui 5 anos. Aí você vai ver o histórico de 5 anos é negativo, aí abandona. Aí eu vendi com prejuízo, que é normal, e coloquei o dinheiro em outro ativo, que já valorizou agora que a bolsa subiu de novo. Mas aí eu fui tirar a prova real. Depois que eu vendi todas as ações que eu tinha naquele ativo, eu fui ver o preço dele. Ele estava menor do que eu vendi. Então ele caiu mais ainda. Então foi certo eu vender porque eu já sabia que ele não ia subir. Mesmo com o mercado voltando, a bolsa recuperou um pouco, ele continuou caindo. Então ele é um ativo que não tem futuro agora. Então eu decidi vender e colocar em outro ativo. Então a verdade sobre a comprar na baixa, às vezes não é tão verdade assim. E tem que analisar bem para você comprar. Não é só porque caiu abaixo do seu PM você vai comprar mais. Vai comprar mais. A não ser que ele, tipo assim, se ele tiver recuperado bem, aí é bom você comprar. Então, tem gente que trabalha dos dois jeitos. Tem gente que trabalha assim, quanto mais o ativo cai, mais ele compra. Então, é um risco seu. E quando o ativo recupera, depois ele cai, aí o cara compra. Que aí é mais normal porque ele mostrou força ali. Ele recuperou um pouco, você comprou, ele caiu de novo. Isso é normal. Então, quer dizer, ele recuperou um pouco, aí ele caiu, você comprou, depois ele recuperou de novo. Esse é o normal de um ativo interessante. Agora ele cair, você comprar, ele cai mais, você comprar, ele cai mais, que nem fez comigo, não vira. É mais fácil você passar para frente, colocar o dinheiro em outro. Porque se o dinheiro que você está investido, você comprou uma ação com o seu dinheiro e ele está investido naquele valor, se ele está dando prejuízo, ele tem que dar retorno. No mínimo 6 meses. Se ele está 6 meses dando prejuízo, então é mais fácil passar para frente. Porque 6 meses não é 30 dias. 6 meses é bastante tempo. Nisso aí você pode perder oportunidade em ativo de verdade, bom, com valorização. Então você tem que fazer essa divisão. Você pega de um lado, coloca no outro. Você tira um, vende um, coloca ali, vende aqui, coloca ali. Então você faz esse rebalanceamento. Mas quando você faz? Quando a bolsa cai. Porque quando a bolsa cai, ela mostra o ativo que aguenta de verdade e o ativo que evapora. Tem ativo que perde R$ 10 de uma vez e depois sobe 5, mas perde 10. E aí é muito volátil para você, não compensa. Mais fácil você ter ativo estável, ativo bom, ativo que recupera bem. Quando a bolsa cai, ele cai pouco. Isso aí é um histórico que você já tem. Porque quando você compra um ativo novo, você não tem histórico. Você tem um histórico dele, mas você não tem o seu histórico. Você não sabe quanto que ele recupera, quanto que ele sobe. Ah, eu sei que ele caiu para 125, mas ele vai voltar para 130, porque ele estava a 132. E aí você vê ele voltando, depois você vê ele caindo, você já sabe que ele está subindo e está caindo. Agora, quando você compra o ativo e ele nunca sobe, aí é prejuízo. E aí você tem que passar para ativos melhores. Não se apega a ativo, não. Não é só porque você gosta. Eu gostava desse ativo, eu comprei ele desde o começo, ele nunca valorizou. Aí eu tive que vender. Mas agora, hoje em dia, eu não gosto de nenhum ativo. Eu não tenho, esse ativo é o meu preferido.
Não, se ele começar for ruim, eu já vendo ele. Mas a questão é que agora na minha carteira eu só tenho uns 2, 3 só que eu tô analisando ali se ele compensa ou não compensa, porque o retorno em 10 anos é bom, mas em 5 anos não é tão bom. Mas ele tá subindo bem, então ele tá valorizando, tá mantendo. E os outros estão tudo bom, então eu tô segurando. Então eu sei que ele cai pouquinho na bolsa, quando cai, ele não cai tanto porque tem indicadores bons. Então você tem que analisar. Às vezes nem sempre quando o ativo cai, ele é vantagem, ele vai te dar um retorno bom. Então você fica esperto. Às vezes sua estratégia de comprar na baixa tá que nem a minha. Você está comprando um ativo que não vai te dar retorno, é só dinheiro. E quanto mais você compra, mais prejuízo você vai ter. Imagina se eu ficasse um ano comprando e quando eu fosse vender ia dar R$ 200 de prejuízo. Então, o bom é você vender o quanto antes, mas você precisa saber. Então, quando a bolsa cai, é a melhor oportunidade que você tem. Não para comprar ativos descontados, mas para perceber se a sua estratégia funciona ou não. Demorou? Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, comenta aí embaixo se você tem algum ativo desse jeito, se algum ativo caiu muito, você está comprando mais ou não.